Fala, família Palmeiras. Vamos acompanhar mais uma notícia envolvendo o nosso Verdão. Olha, parada para a Copa do Mundo, Paulinho, Vitor Roque e mais. Quais os planos do Palmeiras neste período sem jogos? Flávio Latifi, a sua apuração, por favor. Paulinho, Vitor Roque, né, que já começou depois da escalação de domingo, a galera já começou, Vitor Roque é pardal, é reserva, não sei o quê. Calma, porque também vocês não têm muita ideia, acho que vocês estão no chat aqui vendo a gente, vocês sabem o que vai ser o mês de abril e maio, né? É carnificina total, é jogo domingo, quarta, domingo, domingo, quarta, domingo, e vamos que vamos. Todo mundo vai jogar, mas o que você tem de apuração nisso, Latif, por favor? Pois é, Massa, o Palmeiras tem algumas prioridades nessa pausa da data FIFA. Como eu falei no início do programa, são 11 dias de descanso, contando após o jogo contra o São Paulo no Morumbi. E logo depois da vitória, a gente foi pego de surpresa com o Abel não dando a coletiva. Mas o João Martins, auxiliar do Abel, conversou com a imprensa e ele falou sobre temas que interessam muito ao torcedor do Palmeiras. Os dois principais, Paulinho e Vitor Roque. Primeiro falando do Paulinho. O Paulinho está na penúltima fase do recondicionamento físico. Isso significa que em breve ele vai estar 100% recuperado fisicamente e vive a expectativa de ser reintegrado ao grupo do Palmeiras. O que tem acontecido? Ultimamente, o Paulinho ele tem feito trabalhos com carga aumentada na academia e tem participado de atividades em campo reduzido com as crias da academia de futebol. Então ele não está integrado ao elenco. Então o Palmeiras aguarda esse período de descanso dos 11 dias para avaliar o jogador no retorno para saber se ele será reintegrado ou não. Foi o que o João Martins disse. E isso não significa que ele já vai ser integrado ao elenco e já vai jogar, mas estar com o elenco é um grande indício que ele vai poder começar a ser relacionado para as partidas. Agora sobre o Vitor Roque. A gente vai lembrar que Latif, só uma coisa que eu não entendi, eu entendi errado. 11 dias? É 11 dias de pausa entre o jogo contra o São Paulo no Choque Rei e o jogo contra o Grêmio, no dia 2. Faz Ah, sentido? sim, a data FIFA, tá, beleza. Mas os Isso. jogadores não vão ficar. Os jogadores se reapresentam amanhã, Não, não é isso? Ou hoje? eles se representam hoje à tarde. Agora, Hoje à provavelmente já tarde. estão Isso. na academia de Já, futebol. O Abel ainda beleza. não. O Abel Sim. Ferreira viajou para Portugal e deve retornar no final de semana. Até lá, João Martins, Vitor Castanheira e companhia vão comandar os trabalhos na academia de futebol. Agora falando sobre a situação do Vitor Roque. O Vitor Roque, no dia 1º de março, na semifinal do Paulista contra o São Paulo, ele leva uma entrada bem forte do Sabino, inclusive, que é uma reclamação grande do Palmeiras, porque aquele lance o Sabino não levou cartão, não foi punido, não aconteceu nada, só que o Vitor Roque sente dores no tornozelo esquerdo até hoje. Então o Palmeiras diz que foi um trauma no tornozelo esquerdo que foi mais grave do que parecia inicialmente. Tanto é que o Vitor Roque começa no banco o primeiro jogo da final do Paulistão contra o Novo Horizontino e joga a decisão no sacrifício. Então, por isso que nos últimos 4 jogos, o Vitor Roque ele foi desfalque contra Mirassol e Botafogo e começou no banco contra o São Paulo. E aí todo mundo, mas o que aconteceu com o Vitor Roque? É muito por conta dessa lesão no tornozelo esquerdo. E esse período também será importante para recuperar o Vitor Roque, para ele poder voltar a ser titular e jogar os 90 minutos. E outro ponto importante, o Vitor Roque, ele estaria na lista do Ancelotti se ele estivesse 100%. O Vitor Roque é um nome que agrada a comissão técnica da seleção e ele seria testado, mas como ele não tem condição física ideal, ele acabou ficando fora dessa lista e prejudicou ele nesse sonho de ir para a Copa do Mundo. Bom, Léo, agora você vai ter que se virar, bicho. Não pode ficar em cima do muro. Vamos lá. Você tem Andréas, Marlon, Maurício, Alan, Flaco Lopes, Vitor Roque e John Arias. Como é que faz? Quem é que tira desse Alguém, time? alguém dança nisso aí, né, mas não dá pra jogar Pois todo é. mundo. Eu acho que A assim, gente pra dar uma a gente resposta ao. sempre. Ok, mas vou te ajudar, como diria o Diga, professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo. Ele sempre diga. ajudava o Rolando Lero com algumas dicas. Vou te ajudar.
certo? A gente sempre tem a tendência de tirar o Maurício do time, né? Porque eu também acho que o Maurício ele é mais franzino fisicamente, acho que o Alan e o Arias. O Alan mais taticamente ajuda mais na questão física, recomposição e tal que o Maurício. E o Arias não vou nem falar, cara, joga demais, pelo amor de Deus, como joga de um Arias, cara, é impressionante. O moleque é muito bom mesmo. Então, na minha concepção, sairia o Maurício. Mas e aí como é que faz? Como é que fica? Como é que encaixa em time? Porque o Maurício parece integrado na equipe, né? O Maurício se tornou um jogador bastante importante para o Palmeiras, massa. E é um problema muito bom, né, pro Abel, porque você tem um Palmeiras que não está sendo escalado por quem tá sobrando, né? Ah, o titular não tá indo bem, pô, tá sobrando fulano, coloca. Não, o Palmeiras que tá realmente tá jogando quem tá jogando melhor e é um problema bastante positivo. Eu acho que se a gente fosse pensar no mundo ideal de todo mundo 100% fisicamente, o Palmeiras vai ser escalado o time titular para um jogo importante e tal, quem são os 11 melhores? Eu acho que nesse sentido o Maurício dançaria. Justamente pelo que você falou, eu acho que no potencial Palmeiras hipotético ideal, o Maurício é quem dança, e aí teria o Alan pela direita, o Arias pela esquerda e a dupla de ataque. Eu não acho que seja impossível esse time jogar sem equilíbrio. Eu acho que a gente ainda pode, né, questionar ali a dupla de volantes e tal, mas o fato de jogarem Alan e Arias eu não acho nem que inviabiliza nada, assim. Eu acho que o Arias pode muito bem fazer a função importante que o Maurício vem fazendo, e o Alan pela direita é um cara que ajuda muito no sem bola também. Contra o São Paulo, muito com o Enzo Dias ali pelo corredor, então acho que ele também entrega um equilíbrio que o time precisa. Agora, mais uma vez, esse é o Palmeiras do mundo ideal, com todo mundo 100% fisicamente, todo mundo à disposição, todo mundo ótimo. Eu não sei se esse momento vai existir num período de curto, médio prazo, sabe? Não sei se o Palmeiras vai ter essa possibilidade num curto, médio prazo de escalar todos esses justamente ou de ter todos esses caras juntos à disposição, justamente pelo que a gente vinha falando. É, você tem vários caras convocados agora que vão voltar e talvez não vão estar disponíveis contra o Grêmio, e aí você vai ter domingo, quarto domingo, como você falou, Massa. E o Palmeiras vai estar o elenco, vai ter que se virar, vai ter que buscar alternativas. Diante disso, eu acho que não sei se tá tão próximo assim esse momento em que vai estar todo mundo à disposição 100% fisicamente. E aí você vai chegar no meio da temporada, pausa para a Copa, e para o segundo semestre o Palmeiras pode ser um time completamente diferente, pode ter o Flaco, pode não ter os dois inclusive, e aí a gente vai ter que pensar já num outro quebra-cabeça para montar esse time. Então, assim, resposta objetiva, acho que no mundo ideal sairia o Maurício, mas, né, desenvolvendo um pouco mais, eu acho que essa dor de cabeça não vai ser tão real assim. Eu acho que você sempre vai conseguir mudar o elenco ali, buscar descansar alguém em algum momento, ou para se adaptar a um adversário específico, tirar alguém, colocar outro. O importante é que todas essas opções estejam níveis, porque todos estão jogando muito bem. Latifi, e aí, cara? Você entra nessa ou você vai esperar, vai muretar? Nada, você me conhece, né, Márcio? Eu sou do Conheço. momento. Mas falando a real, eu sou muito contra a saída do Maurício do time. Isso pode parecer loucura, mas eu valorizo muito o trabalho que ele faz sem a bola. Então, para mim, o Maurício tem que jogar do lado esquerdo e o Arias na direita, ou até vice-versa. Acho que os dois têm potencial para jogar em qualquer lado. E assim, hoje a dupla de ataque do Palmeiras é Flaco Lopes e Vitor Roque. Não tem para onde fugir. A fase do Flaco é algo assustador. Ele vira todas as bolas, ele tem decidido muitos jogos, então não tem como o Flaco sair hoje desse time.
E o Vitor Roque, ele é um atacante que casa muito bem com esse jogo do Flaco, né? Porque ele é muito brigador, velocista, driblador, então acaba atrapalhando muito. O Vitor Roque consegue até compensar, às vezes, a falta de marcação do Flaco no setor ofensivo. Então eu acho que, enquanto o Paulinho não tá 100%, talvez a gente não saiba quando isso vai acontecer, eu acho que ele vai ser importante vindo do banco, como foi no Mundial de Clubes. E no Paulistão do ano passado, às vezes que o Paulinho participava do jogo, parecia que mudava drasticamente. Então, enquanto ele não está 100%, eu vejo muito ele fazendo, sendo esse reserva do Flaco, né? Porque ele se prepara para jogar como um segundo atacante, né? Já que como pelo lado esquerdo está muito congestionado, né? Tanto na esquerda quanto na direita, o Palmeiras tem diversas opções. Tanto é que o Palmeiras teve vários jogadores convocados e o Felipe Anderson é a terceira posição que pode aparecer no time titular. Então, eu vejo um caminho mais natural do Paulinho sendo substituto do Flaco. E existe muito a expectativa de que, se o Flaco for para a Copa, chegue uma proposta irrecusável no meio do ano. E aí o Paulinho seria esse sucessor natural, o camisa 10 para entrar no lugar do Flaco. E aí as coisas se ajustariam novamente. Então tá bom. Para você que está conosco na TV UOL, vamos dar uma paradinha, a gente respira e volta já, beleza? Ó, vamos nessa. Muito bom. Dando aquele tempinho, dando atenção para o time do UOL aqui, que está, que está no chat, tá bom? O Fê está dizendo que não gosta muito do Maurício, tem que vender. John Arias e Paulinho nas pontas, Flaco e Lopes. É a escalação dele. Certo? O Stefan está dizendo aqui que o Flaco, acho que ele acha que o Flaco sai depois da Copa do Mundo. O Rogério está dizendo que é fã do nós três aqui, muito obrigado. E é isso aí, beleza? A galera aqui no chat, muito obrigado pela participação de todos vocês. Fala, quem me chamou? Como o Danilo normalmente faz isso, eu queria que o nosso convidado pedisse um número de likes, porque somos 1.244 pessoas aqui assistindo a gente no YouTube. Incrível. Estipula aí, Léo, uma meta de likes pra gente Perfeito. hoje. Somos 1.200 pessoas. No mínimo 600. No mínimo metade das pessoas vão ter que deixar o like aí. No mínimo. Não sei se essa faixa tá de acordo com o que o Léo, tá Lapierre... até modesta, viu? Tá modesta? Tá Não, calma, modesta. quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Uma coisa de cada vez. Então foi isso, família. Vamos ficando por aqui. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Até a próxima.